Boa noite. Acho que todo mundo tá entrando. Todo mundo tá me ouvindo. Desculpa a demora, que deu tilt aqui, eu não consegui entrar. Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Então tá. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de parto e as fases do trabalho de parto. Tem bastante gente já vou me apresentar de novo. Meu nome é Bruna, sou enfermeira obstetra, trabalho na área materno-infantil há alguns anos. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu só desligar o celular da minha filha aqui. E então hoje a gente vai falar sobre trabalho de parto e as suas fases. Então vamos lá. O que é o trabalho de parto? O trabalho de parto, ele não é um evento, né? Ele é um processo. Então, a gestação, ela tem a fase dela inicial, que a gente chama de quiescência, que é desde a concepção até o início da fase de ativação, que a gente chama, que é quando a gente tem o pródromo de trabalho de parto, o falso trabalho de parto, que é onde inicia-se as contrações uterinas e as modificações desse colo uterino, só que aí não há ainda dilatação. Essa fase ela pode acontecer no período de 6 a 8 semanas antes do início do trabalho de parto. Então, o trabalho de parto ele pode ocorrer da 37ª semana, que é 37 semanas, até 42 semanas. Então, nesse período, há essa fase de ativação ou pródromo de trabalho de parto, ou onde muitos comumente falam falso trabalho de parto, né? E onde às vezes você tem contrações. O que são as contrações? Você tem uma dor nas costas e ele irradia para embaixo da barriga ou embaixo do ventre, que a gente chama, e a barriga endurece. Isso é contração. Só que, nossa, eu senti isso, eu tenho que ir correr para o hospital. Não. O que você tem que fazer? Você vai para um banho bem quente, fica uma meia horinha, 40 minutos. Se com esse banho ou com uma medicação para dor que a sua enfermeira obstetra ou o seu médico de rede de apoio te orientou, você tomar essa medicação e aliviar essa dor, então você não está em trabalho de parto. É o que a gente chama de pródromo de trabalho de parto ou falso trabalho de parto. E essas contrações são chamadas comumente de contrações de Braxton Hicks. O que é? São as contrações de trabalho, são as contrações fisiológicas. As contrações que tá começando a dar indícios que daqui a pouco você vai entrar em trabalho de parto ativo ou trabalho de parto de verdade, tá? Então, não deve se ficar agitada, tem que ir direto para o hospital, não. Se você tem a sua enfermeira para chamar de sua, você vai avisá-la. Se você tem uma rede de apoio do SUS ou uma rede de apoio de equipe, você também vai avisá-la. Ela vai te dar essas orientações, que é ir para o banho,
Se melhorar essa dor, fica tranquila, ela pode ocorrer depois de um dia, ou a cada 10 minutos, ou a cada 30 minutos, ou a cada 40 minutos, e pode diminuir, e vai diminuindo esse intervalo, e é onde você vai começar a observar que é a partir disso que você vai percebendo se você tá entrando na fase que a gente chama de estímulo, ou a fase latente de trabalho de parto ou não, tá? Então, o que deve fazer a conexão? Deu chute aí? Não, acho que não. O que você deve fazer? Então, andar, se alimentar, se hidratar, relaxar. Se você tem bola, ficar de um lado para o outro na bola, nunca quicar na bola. Fazer os exercícios que a enfermeira vai te orientar, de spinning babies, de rebozo, musicoterapia, massagem. Isso tudo vai estimulando, porque quando você entrar na fase de estimulação, que é a fase latente, você já vai ter um suporte, já vai estar preparando todo o seu assoalho pélvico. A internet tá ruim. Então, o que é a fase latente? Se vocês não estiverem me ouvindo, se estiver ruim, vocês me avisam. A fase latente é o período onde as contrações, aí elas começam a ficar mais reguladas, mais ritmadas, que a gente fala, né? E você foi aí você falou, olha, as contrações começaram a ficar de 10 em 10 minutos e tá 3 contrações a cada 10 minutos, que é o mínimo do intervalo. De quantos segundos a enfermeira vai te perguntar? 35 segundos, 40 segundos. Aí a enfermeira vai falar, vai pro banho, me fala daqui 30, 40 minutos como que tá funcionando aí. Se você não tiver esse suporte de equipe ou de enfermeira obstetra que tá te acompanhando particular, no SUS tem essa rede de apoio, sempre tem as enfermeiras que estão à disposição no posto de saúde ou no hospital onde você tem como referência. Foi pro banho, que o banho dá uma relaxada, mas ele estimula a contração. Em vez de diminuir essa contração ela começou a ficar mais ritmada, é porque você entrou na fase latente, é o início do trabalho de parto. Vou correr pro hospital? Não precisa correr pro hospital, tá bom? O que você vai fazer? Sua enfermeira vai estar te dando suporte à distância, ou se você achar muito necessário, ela vai estar indo ao seu encontro, né? Se você é do SUS, também não é preciso ir correndo pro hospital. Sai, toma um banho, vai para sua bola, ou se tem escada, sobe e desce escada, se alimenta, se hidrata, faz massagem, uma música gostosa que você goste. Nas contrações entre uma e outra, o seu esposo faz uma massagem nas suas costas, vai fazendo assim e deixa a música e vai se envolvendo, vai prestando atenção se você suporta essa contração, se tem a perda de líquido ou não. Então, enquanto você vai suportando essa contração, o mais importante, o quanto maior tempo você ficar no seu ambiente de conforto, no seu ambiente é Wi-Fi, no seu ambiente de apoio, isso vai facilitar para quando você estiver lá na fase ativa, você ter uma segurança e um suporte emocional maior e mais seguro do que você quer e o que você não quer que faça com você. Então, essas contrações ficando mais insuportáveis de acordo com o seu limiar de dor, porque essa fase ela pode durar de 6 a 8 horas, e aí já tem a dilatação do códulo do útero. Quando começa a ter a dilatação e a descida do bebê, é onde você entra na fase ativa de trabalho de parto, né? Ou a terceira fase de estimulação, que a gente chama. E aí nessa é onde, se você tem a enfermeira de apoio, ela vai continuar te acompanhando. Então, desde lá da fase latente, a enfermeira que for com você, ela vai ter ido na sua casa, senão ela vai estar chegando na sua casa nessa fase
na fase ativa de trabalho de parto. Então, é onde ela vai estar verificando todo o seu estado hemodinâmico, então pressão, saturação, pressão arterial, temperatura, oximetria, e aí vai pro lado do bebê, faz a visão do bebê, foco do bebê intermitente, que é muito importante. O que é esse foco intermitente? É a ausculta dos batimentos cardíacos do bebê, que a gente faz. Tem que estar tem que ser antes, durante e após a contração. Por quê? Para a gente fazer uma avaliação completa desses batimentos cardíacos do bebê. Porque é ali que a gente vai avaliar se tem uma bradicardia, que é quando os batimentos do bebê abaixam, se tem uma taquicardia, que é quando os batimentos do bebê aumentam além do normal, que é o normal dos batimentos cardíacos do bebê é de 110 a 160 batimentos por minuto. Entre essa faixa, tá tudo ok. Então, é onde a enfermeira vai estar avaliando. Se você não tem uma enfermeira obstetra para chamar de sua, ou uma enfermeira obstetra da equipe que você contratou, aí é a fase onde você tem que ir para o hospital para ser avaliada. Se acima de 4 centímetros, 4, 5 ou 6 centímetros, vai ser internada, vai ir para o centro obstétrico. E no centro obstétrico vai ser dada a continuidade da condução de trabalho de parto por uma enfermeira obstetra também, mas que não vai ser 1 para 1, mas ela vai estar ali inteira no que ela conseguir para estar te acompanhando, para ter intervenções, se necessárias, para um acompanhamento de parto respeitoso, humano, respeitando os seus direitos, as suas vontades e o seu plano de parto. Nunca se esqueçam, tem que se fazer plano de parto, tá? Tem que se fazer plano de parto. Então, aí entra na fase ativa. Essa fase ativa, ela dura mais ou menos de 4 a 8 horas. No máximo, estourando 12 horas. Não pode se passar disso, tá? Essa fase ativa é a fase onde a maioria das pacientes entram, que a gente diz, na partolândia, porque as contrações que a gente falava de 3 contrações em 10 minutos, às vezes elas aumentam de 4 a 5 contrações em 10 minutos. Em vez de só 40 segundos, às vezes elas ficam 50, 60, pode ir até 90 segundos cada contração. Então, é onde a gente tem que dar um suporte muito grande para essa paciente, através do quê? Dos métodos não farmacológicos, que a gente frisa muito, fora toda a parte de avaliação, de BCF, de descida do bebê, de toque vaginal se necessário. Os métodos não farmacológicos, eles são nossos aliados para condução e desfecho bom desse trabalho de parto. O que é, Bruna, esses métodos não farmacológicos? Esses métodos não farmacológicos são as massagens, a aromaterapia, a compressão, a acupuntura, a musicoterapia, que é muito importante, o paciente se movimentar, a hidroterapia, né? Entre outras coisas, o rebozo, que é um método que a gente usa muito, que é como se fosse um chale, e há vários exercícios que a gente faz para alívio da dor, para reposição, recolocação ou reposição desse bebê que às vezes está numa posição que não tá boa para se parir, a gente faz essa recolocação. Os spinning babies, que são exercícios que a gente orienta a mãe, o acompanhante a ajudar a fazer no decorrer do pré-natal, que no trabalho de parto é muito importante, tá? Fora, deambular, ficar na posição vertical. O que é a posição vertical? Em pé, efeito da gravidade, tudo ajuda. Então, tudo isso facilita diminuir esse tempo da fase ativa para a expulsão, que aí é onde a paciente já tá com 10 centímetros e aí, na maioria das vezes, já tá em 0, que é um plano de Deli, que a gente avalia a descida da cabecinha do bebê, porque esse bebezinho, ele não só desce, ele tem onde ele vai terminar de descer, fazer a rotação no assoalho pélvico, que é tipo na vagina, e sair, flexionando a cabecinha, os ombros, e aí nasce esse bebê. Isso é expulsão. O período da expulsão
pode durar de 2, alguns estudos atuais falam até 3 horas. Hospitalar, os médicos esperam, na maioria das vezes, até 2 horas de período expulsivo. No período expulsivo, os batimentos cardíacos fetais do bebê a gente verifica de 5 em 5 minutos até o nascimento do bebê. Então, se possível, né? Porque às vezes os pacientes estão com muitas contrações, então a gente também tem que ir conforme a paciente aguenta. A gente tem que fazer por 1 minuto antes, durante e após o trabalho, a contração, tá? Aí aconteceu a expulsão, o bebezinho nasceu e a gente coloca ele sobre a mãe. Não esqueça, período a hora de ouro, o golden hour. Então o bebezinho tá bem, respirando, tônus, em bom estado geral. Coloca-se esse bebezinho em contato pele a pele com a mãe, coloca um pano aquecido por cima, né? E aí a gente vai esperar dequitar a placenta, que é a outra fase da dequitação da placenta. Essa placenta, ela pode ser uma dequitação de conduta expectante ou a dequitação de conduta ativa. Qual que tá certo, Bruna? Os dois tá certo, tá? Vai depender do estado hemodinâmico da mãe. Se essa mãe tá bem, hemodinamicamente bem, sem sangramento aumentado, o plano de parto vai dizer para mim, ou ela, que às vezes a gente não vai lembrar também de tudo que tá escrito no plano de parto, se ela quer uma conduta ativa ou se ela quer uma conduta expectante. Ah, mas a mãe não sabe. Por isso que tem que se orientar e no pré-natal falar sobre tudo, informar tudo essa mãe, para ela ter embasamento, para ela ter informação, para ela ter autonomia do seu corpo. Eu quero isso, eu não quero isso por conta disso, disso e disso. Informação, conhecimento é tudo e todas vocês têm que ter, tá? Então, o que é a conduta ativa e o que é a conduta expectante da dequitação? E o que é a dequitação? A dequitação é a saída da placenta, é o nascimento da placenta, é o descolamento da placenta do útero e ele sai. Na conduta expectante, a gente não usa o uterotônico, que são as ocitocinas, a gente não pinça o cordão umbilical e a gente não faz tração, nada. Quem auxilia na saída da mãe é a gravidade. Então, na maioria das vezes a gente deixa a mãe em pé, ou mesmo a mãe na posição que ela tá, se ela tiver num parto de 4 apoios ou na lateral, isso facilita. E aí, com o esforço dela, que vai ainda ter as contrações, ela faz aquela força que ela estava fazendo no período de expulsão do bebê e ela vai expulsar essa placenta, tá? Na fase ativa, você usa o uterotônico, que é as ocitocinas. Na maioria das vezes a gente usa o uterotônico quando liberado pela mãe logo no desprendimento cefálico do bebê, lá na expulsão. Quando a cabecinha sai, a gente já faz 10 unidades de ocitocina intramuscular. A gente faz o pissamento do clampeamento de cordão, que a gente fala oportuno. O que é isso? O clampeamento de cordão a gente faz após 3 minutos do nascimento do bebê, ou a gente faz o pissamento do cordão depois que para a pulsação do cordão, tá? E a gente faz o TCC, que a gente fala que é tração controlada do cordão. Isso é a conduta ativa de dequitação da placenta, tá? Os dois estão por embasamento e tem que se haver um comum acordo entre a equipe e a paciente. Por isso, a gente frisa tanto a importância do plano de parto, a importância de se colocar o que quer e o que não quer, as intervenções que vai aceitar e que não vai aceitar. E se ocorrer intervenções, a paciente saber o porquê que está ocorrendo essas intervenções e ela tendo ciência que é para o bem-estar dela e do seu bebê, tá?
Depois da dectação, tem a primeira hora do nascimento, que a gente chama de período de Greenberg, que é muito importante para a gente detectar uma hemorragia pós-parto, né, e algumas outras complicações pós-parto. Então, no período Greenberg é onde há a contração uterina e a involução do útero. Isso, qual que é a importância disso? É a diminuição, o menor risco de sangramento vaginal, então o menor risco de hemorragia pós-parto. O que facilita e o que a gente tem que cobrar e exigir e estimular nessa primeira hora para que haja essa involução uterina adequada e o menor risco de hemorragia pós-parto. Então, é o contato pele a pele com mãe e bebê, onde isso vai facilitar o aumento de ocitocina. O aumento de ocitocina auxilia na involução uterina, que diminui o sangramento vaginal. Aí é onde a gente vai avaliar, inspecionar, né, o períneo, se tem alguma laceração, se precisa de fazer sutura ou não, porque esse períneo, essa laceração, se for muito grande, pode ficar sangrando. Se for uma laceração pequena, e avaliar uma laceração de primeiro grau e não for necessário a rafia, às vezes usa-se a laser terapia imediatamente pós-parto no períneo nessa laceração, que é de grande valia, já é muito utilizada. A inspeção da placenta, porque para ver se ela está completa. Se ela não está completa, tem que se avaliar, porque senão não tem essa involução completa do útero. A amamentação, que ajuda muito na produção de ocitocina, que ajuda na involução do útero. Então, a primeira hora pós-nascimento, que é o período de Greenberg, é importante para isso, para o bem-estar físico de mãe, e a gente estimular o golden hour do bebê, que ele em contato pele a pele com a mãe, onde é avaliado pelo neonatologista, em contato pele a pele com a mãe, e estimula-se essa amamentação na primeira hora de vida, tá? Essas são as fases do trabalho de parto, certo? Na caixinha de pergunta hoje, fizeram algumas perguntas para mim. Acho que eu resumi bem as fases do trabalho de parto, mas se vocês quiserem fazer perguntas, estou à disposição. Eu vou respondendo as perguntas das caixinhas, e aí, tendo mais perguntas, eu vou respondendo também, tá bom? Para quem tá chegando agora, o tema hoje é sobre as fases do trabalho de parto. Então, vamos lá. Fizeram algumas perguntas para mim. Uma das primeiras perguntas é: a dilatação, ela é igual na gestante primípara e nas multíparas? Aí vocês vão me perguntar: Bruna, o que é primípara e o que é multípara? Então, primípara são as gestantes que estão grávidas pela primeira vez. Multípara são as pacientes que já estão grávidas com mais de 3 gestações, 4 ou mais gestações, tá? Não, a dilatação da primípara e da multípara não é igual. Então, lá na fase latente, que a gente fala que pode se dilatar de 3 a 4 centímetros e pode demorar de 6 a 8 horas, o esvaecimento desse colo na primípara, naquela que é a primeira gestação, acontece primeiro o esvaecimento do colo. O que é o esvaecimento? O esvaecimento. O colo, ele é gordinho, né? Então, ele vai afinando. Esvaecer é afinar, amolecer. Primeiro, ele amolece para depois ele dilatar, sucessivamente. Então, primeiro amolece, depois dilata. Na multípara, não. Ocorre o esvaecimento e a dilatação simultaneamente, porque quando entra em trabalho de parto essa multípara, o colo
quando bate no cérebro, entrou em trabalho de parto, ele já subentende que é hora de esvaecer e dilatar, então é mais rápido, tá? Por isso que na maioria das vezes, as multíparas da fase latente para a fase ativa, para fase ativa e para a fase de expulsão, é mais rápido o trabalho de parto do que na primigesta ou na primípara, que é a primeira aparição, tá? Aí tem uma outra pergunta que eu acho que eu já respondi no início da live, que é: o BCF deve ser verificado como? Então, os batimentos cardíacos fetais devem ser verificados. Deve pegar antes da contração, durante a gestação e pós, antes da contração, durante a contração e depois da contração, num período mínimo de 1 minuto, tá? Esse é o BCF que a gente chama intermitente, que aí a gente consegue avaliar os batimentos cardíacos do bebê antes, durante e após a contração, as variantes e as variações que ocorrem e se está dentro da normalidade ou não, tá? Tenho que ficar em jejum, ser puncionada e fazer tricotomia? Não, não e não. Jejum nunca, tá? Sempre alimentar-se, só se você for orientada e tiver alguma coisa que os médicos intervenham e vai ser cesárea. Mas não que você tenha que ficar em jejum desde antes sem você saber que vai ser cesárea, tá? Jejum não. Tricotomia, o que é tricotomia? É tirar os pelinhos da vagina. Isso não é exigência. Isso é de sua escolha se você quiser antes. Quando você vai parir, você escolhe se você quer ou não fazer, mas é você. Não é feito por rotina em nenhum hospital, tá? E o puncionado, que é o acesso venoso, não é rotina, mas se precisa, se tomar algum antibiótico, ou precisa fazer alguma medicação para dor, ou precisa colher algum exame, aí faz a medicação, aí funciona, mas não é rotina, tá bom? Alguns hospitais pode ser que seja, mas não deveria ser, tá? Para a paciente ficar quanto mais à vontade. E se no plano de parto está falando que ela não quer, mesmo que o hospital seja rotina, não é puncionado, porque a paciente no plano de parto está dizendo que quer que funcione só quando for ou haver necessidade, tá bom? O que é tampão vaginal? Essa é uma pergunta que é muito perguntada pelas gestantes. É um muco esbranquiçado com alguns fios de sangue que aparece lá no pródromo de trabalho de parto, lá no falso trabalho de parto. O que ele indica? Indica que esse colo está começando a trabalhar e ele está começando a querer dilatar. Isso não quer dizer que você já está em trabalho de parto. Isso quer dizer que você vai entrar em trabalho de parto ou você está próximo a entrar em trabalho de parto. E o tampão mucoso aconteceu e eu não perco mais? Não, você pode continuar perdendo de acordo com a sua dilatação. E aí é sempre bom você tirar foto e mostrar para sua enfermeira, ou se você é do SUS, tirar foto e mostrar para a enfermeira obstetra quando você ou for na sua consulta ou do posto de saúde, ou for na sua consulta, que alguns postos de saúde intercala depois das 37, 38 semanas com posto e o hospital de referência, posto e hospital de referência, é bom levar, mostrar para a enfermeira, porque isso também indica e dá pra gente uma base de quantos centímetros você já tá de dilatação ou não, tá bom? Tem alguma outra pergunta aqui que fizeram? Sobre a indução natural. O que é a indução natural? A indução natural é a indução com óleos, né? De prímula, alguns usam algumas outras medicações, usa tâmara, mas aí tem uma sequência certinha que a enfermeira obstetra
vai estar orientando. A partir de tantas semanas, começa a se usar o óleo de prímula, que aí tem a cápsula, e aí depois usa-se a tâmara. Alguns usam o rícimo, e depois do rícimo, se necessário, faz-se o descolamento de membrana com aval e tudo conversado com essa enfermeira, com essa paciente no pré-natal e no decorrer do trajeto das fases do trabalho de parto. Aqui tá perguntando, a amniotomia reduz tempo de trabalho de parto? Primeiro, o que é a amniotomia? A amniotomia é quando a gente rompe a bolsa amniótica artificialmente. A amniotomia, ela não reduz o tempo de trabalho de parto, tá? Ela não deve ser usada como rotina, tá bom? E quase nunca é necessário essa amniotomia na condução de trabalho de parto se você usa todos os métodos de forma certa e na dilatação em conjunto, tá? Quando você acha que aquele líquido não tá claro ou você tem alguma dúvida, ou seja, quando precisa de intervir com a amniotomia por uma questão e por uma dúvida, aí ela faz necessário, mas não que ela vai reduzir o período ou o tempo de trabalho de parto. Principalmente porque o líquido amniótico e a bolsa que se forma na frente da cabecinha do bebê, quando ele encaixa na pelve, facilita o bebezinho terminar a sua descida e a sua rotação e aumenta também a oxigenação do bebê, tá bom? Então, não tem-se amniotomia por rotina. Eu acho que não tem mais perguntas, deixa eu ver aqui. Aqui tá perguntando quais melhores posições do trabalho de parto. Então, as melhores posições são as posições verticalizadas. A gente prioriza apresentar todas as posições para a paciente e ela, no trabalho de parto, ela ir testando todas elas e verificar qual que para ela é melhor e qual para ela alivia um pouco mais aquela dor ou ela se sente mais confortável. Então, tem a posição em pé, tem a posição de quatro apoios mesmo, joelho e mãos. Tem a posição lateral esquerda, que ela facilita e aumenta o diâmetro da pelve, então diminui o risco de laceração. Tem a posição na banqueta, que é muito utilizada e facilita muito no término da descida, da rotação, da flexão e saída do bebê. Essas posições são as mais utilizadas, mas a posição que a paciente se sente à vontade é a melhor posição para aquela paciente, tá? Posição que não é boa, sentada, ou aquela litotômica que coloca a paciente naquela posição, na mesa ginecológica, isso não facilita, isso diminui o espaço e diminui a mobilidade da gestante. Então, tudo que implica em diminuir a mobilidade da paciente não é funcional. A Yara tá perguntando aqui, Bruna, a mulher pode comer estando em trabalho de parto? Sim, é aquela pergunta que fizeram. Tem que ficar em jejum? Não, tem que se alimentar, tem que se hidratar, tem que estar bem, tem que ter acompanhante e a alimentação é primordial. Comer do início, no meio e no fim do trabalho de parto. E pós-parto também, se possível. Eu acho que é isso. Queria falar também que
A gente sabe que essa questão de entrar em trabalho de parto gera uma ansiedade, uma angústia muito grande, tanto para a gestante quanto para os familiares. E o estar chegando no DPP, que a gente fala que é a data provável do parto, gera-se uma angústia muito grande. Então, o orientar e o conhecimento e o apoio e a sua rede de apoio vai facilitar muito você encarar esse trabalho de parto com mais leveza e sabendo que você tem uma rede de apoio que vai te dar essa segurança, esse apoio mesmo no trabalho de parto. Quando você chega na Partolândia, que a maioria de vocês falam, não vou conseguir, me corta porque eu não aguento mais, eu quero cesárea porque eu não vou conseguir parir. Aí você vai ouvir assim, do seu acompanhante, ou da sua enfermeira, ou do seu obstetra, não, você vai conseguir, falta pouco. Respira, se reconecte com o seu feto, sente ele mexendo aí dentro, nas contrações, respira. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ó, mais aqui, mais ali, vai fazer você relembrar e lembrar da sua força, do seu potencial e lembrar que toda mulher tem estrutura para parir. O emocional é muito importante. A sua rede de apoio é muito importante. O você estar ciente de que você pode e que você está ali e que você vai ir até o fim e você ter essa segurança e essa base é primordial. Vamos ver, tem alguma pergunta aqui? E essa posição ginecológica é a mais usada, né? Mesmo dificultando? Olha, eu particularmente trabalho no SUS há 16 anos. Há 16 anos atrás, era-se muito utilizada assim. Hoje em dia, nós usamos muito pouco a posição ginecológica. Tanto enfermeiras obstetras quanto os médicos obstetras, porque a gente vai se atualizando, a gente vai se embasando em evidências científicas. Então, mesmo igual a gente que trabalha no hospital, que tem médicos residentes, que são médicos que estão fazendo residência em obstetrícia, a gente estimula eles a fazer parto em outras posições. Algumas vezes tem aquela rejeição, aquela coisa, mas a gente vai mostrando que funciona, a gente vai mostrando que é melhor para a paciente, a gente vai mostrando que é melhor para o desfecho desse trabalho de parto e para essa mulher, com diminuição de lacerações, com alívio da dor, com diminuição de tempo do período expulsivo e faz-se muito uso e a posição ginecológica é quase zero, tá? Mas tem que se saber, porque tem alguns lugares que usa-se a posição ginecológica em quase 100% dos partos, e não pode, ela não é boa, ela não é benéfica. Eu acho que é só isso. O que eu tinha para falar era isso, eram essas fases, essas dúvidas que eu peguei. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta que eu marquei aqui. Tá perguntando o que é puxo. Os puxos são aquelas vontades involuntárias da paciente que ocorre da fase ativa para frente, ou seja, depois dos 6 centímetros, começa a ser voluntária e depois ela passa a ser involuntária. A paciente está terminando aquela contração e ela faz... E aí você fala, tudo bem? Ela, tudo deu e volta.
Isso é o puxo, é porque o bebezinho ele já encaixou e aí ele começa a involuntariamente estimular para terminar de descer, rodar para nascer. Então, esses puxos vão ficando cada vez mais involuntários, de acordo com que o bebezinho vai terminando de descer e rodar. E é onde no final da expulsão a gente chama, que a paciente fala, tô sentindo queimar. A gente chama de círculo de fogo. É o momento do parir mesmo, da expulsão do feto. E aí ela tem esses puxos involuntários, que é do organismo, tipo, expulsando o bebê do corpo para fora, tá? Meninas, não sei se vai ter mais perguntas, não tendo mais perguntas, eu vou finalizar. Já vou desde já agradecer a todos que oraram por mim. Minha cirurgia foi um sucesso pela graça de Deus. Hoje eu tô no 4º dia pós-cirurgia de vesícula, com algumas dorzinhas. Minha filha teve uma virose, achei que eu nem ia fazer a live hoje, mas ela tá melhorzinha, tá ali deitadinha. Tô me restabelecendo bem, mas não podia deixar de fazer a live porque tá ficando uma coisa muito leve, natural e muito prazerosa eu passar essas informações para vocês. Amando o feedback de vocês, agradecer muito e falar que estamos aí precisando de uma enfermeira, tanto pré-natal, parto, pós-parto, auxílio na amamentação. É só me chamar pela bio, tem meu WhatsApp e é isso. A Andressa tá falando que de vesícula ela entende, né? Descer sofreu bastante. A Monique tá falando que amor, Deus abençoe e deem o feedback, falem sobre a próxima live, o que vocês querem saber, sobre que assunto vocês querem que a gente converse. E é uma conversa mesmo, é prazeroso. Eu sou tímida, hein? E eu tô gostando muito. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, Thalita. E esse mês foi uma por semana, mas pode ser que o mês que vem seja uma a cada 15, porque aí eu tenho alguns cursos que eu tô fazendo que geram um pouco mais de tempo de estudo, mas vamos ver como que vai ser, tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser, um bom final de semana. Fiquem com Deus.